nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é o André Moraes. André Lumini Moraes, não é? Lumini Moraes. É italiano de origem ou é de onde é que é? Sim, é da parte da família do meu pai, italiano. Sim, senhor. Tu na altura, quando jogavas, eras conhecido por André Moraes ou André Lumini? O teu irmão era o Hugo Lumini Moraes, e tu? Era o Moraes, era o Moraes Júnior e o Moraes mais velho, era assim um bocado mais, era assim, era mais Moraes. André, tu és arquiteto. Neste momento, quer dizer, falta-me a parte com o sistema de Bolonha. Sou licenciado em Estudos de Arquitetura, Ok. tenho esses créditos, mas agora para ter a parte do mestrado integrado completo ainda me faltam assim uns créditos que penso. Mas a tua ideia era terminar o curso de arquitetura? Era esse o teu objetivo inicial? Como projeto de vida? O ténis nunca foi uma prioridade, ou seja, os estudos estiveram sempre em primeiro lugar. O ténis foi sempre um complemento que eu gostava muito e que ainda gosto, mas a arquitetura foi sempre um sonho, e continua a ser. É um caminho, é quase uma utopia, serve para ir caminhando e penso um dia. A arquitetura ajuda-te no ténis, nas aulas? Sim. Ou pelo menos o método de... Sim, é curioso estás a falar nisso, porque eu em tempos tive um professor de arquitetura, um arquiteto que me confrontou exatamente com isso. Até que ponto é que a arquitetura te ajuda, ou que identificas a arquitetura com o ténis? Isso partiu logo pelo desenho do corte, que era semelhante a uma malha, que é dos primeiros exercícios de arquitetura que se trabalha na organização do espaço. E até certo ponto esse confronto na leitura do espaço, na observação, na atenção, isso até usamos muito no ténis inconscientemente. Estamos sempre a fazer leitura, estamos sempre a calcular espaço, estamos sempre a projetar trajetórias e, portanto, nesse ponto de vista, acho que sim. Olha, vamos ao início. Como é que tu entras no ténis? Tu moravas em frente ao ténis do Porto, se calhar ajudou. Sim, o caminho para o ténis foi muito fácil porque eu morava lá no ténis do Porto e por influência também do meu irmão, eu comecei por ir para o antigo ténis do Porto, assistir aos treinos do meu irmão e divertia-me a tentar assistir nas costas ou do Arroco ou da Sílvia, e era um bocado... Eram eles os teus professores, foram os primeiros? A Sílvia Matos foi a minha primeira professora na altura. Mas só com 9 ou 10 anos. Eu, na altura, lembro-me de ter começado mais ou menos no mesmo ano com o Vítor Ferreira da Maia e de outros colegas, mas na altura era um ambiente muito giro, porque aquilo era quase como um espaço onde nós éramos encerrados e podíamos estar lá o tempo que quiséssemos e brincávamos imenso. Ainda te recordas desses tempos, portanto deve ter sido positivo, deve ter sido um momento... Foram boas lembranças, boas memórias, grandes amizades. Ténis do Porto, continuas aí, começas aí a jogar, e a partir desse momento as coisas começam a evoluir naturalmente? Foste preocupando com os resultados? A competição nunca foi, eu basicamente, eu gostava muito de jogar, gostava muito de estar. A competição nunca foi o objetivo principal. Eu queria estar, quer dizer, íamos para o ténis do Porto aos fins de semana, era ocupado pelos sócios, eu ia com o meu irmão muito cedo. Já mais gente falou nisso, que tipo, o abria às 8 e era quase um concurso da cadeira para chegar, e às vezes não havia corte, íamos todos para a parede e ficávamos ali uma manhã inteira e era um divertimento. A competição, depois as coisas foram evoluindo e eu comecei a jogar, depois havia a família Ramos, a família Domingos, havia muitos amigos com quem jogar e nós começamos a treinar mais e a jogar mais, e de repente a primeira percepção na altura dos Gufis que eu tenho de jogar é quando, por alguém se ter lesionado, não me lembro bem, eu sou integrado numa equipa de interclubes de infantis e acabamos por ser eu sem jogar. Eu só corria, todos treinavam, jogavam, e a Maria José e o Alberto Miguel, assim, eu queria muito jogar, mas percebia que não tinha nível, porque na altura era o Coy e o Ginho que jogavam a par, era o Helder e o André Pereira, que agora o Indiana, que jogavam o singular, também o Helder Lopes. E a competição depois despertou-me um bocadinho aquela satisfação, foi um bom título, depois que se prolongou por outras equipas no escalão juvenil e
E esse gosto foi. Depois fui jogando nos torneios, mas muito a nível regional, nunca havia aquela projeção, vou jogar um torneio em Lisboa, ia nos nacionais, íamos no campeonato nacional, mas sem grande expressão. E sempre no ténis do Porto? Sempre no ténis do Porto. Sempre depois com o Alberto Miguel, depois com 14, 15 anos, depois vem o Manny Domingas e depois junta-se ali um bom grupo de treino, um excelente grupo de treino e foram anos de grande evolução. E pronto, até que depois aos 18 anos, pronto, surge a faculdade, surge também o primeiro infortúnio com o joelho em que tenho mesmo que parar de jogar. Foi o cruzado anterior aí? Isso, e foi aí uma lesão muito chata numa altura que lembro-me de até pouco tempo antes tinha ido... Tu jogaste o Mayo Open Qualifying em 99, sim, com o Helder Lopes, jogaste sim, Challenger. Tentei jogar. E no ano a seguir, em 2000, jogaste com o Ricardo Cortes no Estoril Open. Não, foi no satélite. No CTP, sim, foram jogos que caíram para eles. O Helder foi muito desequilibrado, mas ele estava num patamar completamente diferente, mas para mim foi uma alegria poder jogar um Challenger, não é? Para mim era fantástico, porque eu fazia mais juiz de linha na altura de apanha-bolas, aliás, parte do meu conhecimento da modalidade é estar muitas horas no corte exatamente a fazer de juiz de linha e depois mais tarde também como cadeira nos torneios mais dos jovens e alguns internacionais, já nem me lembro. Mas sim, esse tempo de observação no corte também me ajudou imenso a... Ainda pensaste seguir a cadeira de arbitragem, por exemplo? Não, porque a arbitragem foi mais o resultado de uma circunstância da vida, ou seja, eu já dava aulas, eu comecei a dar aulas mais ou menos com 18, 19 anos, depois prolongou-se, isso também a convite da Sofia na altura, porque eu tinha parado de jogar, mas depois tinha sido operado, depois tinha... Sofia? Prazer. Sim. E fiquei com ela, pai, se bem que a primeira pessoa que me permitiu trabalhar como professor de ténis foi o Alfredo Pérez, o Buba, e só depois a Sofia. Depois há um telefonema de um amigo do ténis, que deves conhecer, do Miguel Medina, que na altura tinha feito alguns torneios, tinha sido, foi nessa altura mais ou menos, nessa altura tinha sido campeão regional de Paz Misto, tinha chegado à meia regional com o Senior, já trabalhava, ainda continuava a estudar, e estava com a Sofia, mas pronto, a escola não tinha assim grande dimensão e recebo um telefonema do Miguel a perguntar: olha, gostavas de conversar com o André Lopes por causa de um projeto novo, e eu fui para a Aguda e é um projeto que correu muito bem durante os anos. Depois o André assumiu outras responsabilidades também na seleção e no seu caminho. Eu fiquei lá na Aguda, no Parque da Aguda, isto só para fazer, pronto, assim um histórico. E depois, em 2008 acaba o projeto da Aguda, depois sou convidado para ir para o Sport Clube do Porto e fiquei lá muitos anos, até 2013, 2014, e a arbitragem, foi a propósito da arbitragem quando é que só, agora me lembro. E em 2013, aí é que, pronto, havia pouco trabalho, foi um ano assim em que também a minha relação laboral terminou como estava e foi-me proposto, na altura, continuar a trabalhar, mas também como árbitro, e dava algumas aulas nos colégios, nos Cedros, no Colégio Fanora, etc. E aí começas em 2013, começas na Ordem dos Médicos. E depois, mais tarde, eu estava um bocadinho saltimbanco, tinha alguns alunos, ia dando umas aulas aqui e acolá, e depois, pronto, apresento, na altura fui à Ordem jogar, e percebi que não havia ninguém a dar aulas e podia ser uma possibilidade. Apresentei uma proposta aqui à secção regional da Ordem dos Médicos e pronto, ao final de algum tempo, de uns meses e de umas reuniões, comecei a prestar um serviço mais personalizado em cima. Até hoje? Até hoje. Ou seja, já estás quase há 10 anos que estás. É isso. 10 anos. Vais crescer as mãos. Já muitos médicos passaram pelas tuas mãos, normalmente há muitas pessoas que passam pelas mãos dos pacientes, neste caso muitos médicos já passaram pelas tuas mãos. É mais, sim, tenho essa sorte, esse privilégio de ter conhecido alguns médicos e ter uma
relacionalizado com algo. Pela forma como eles trabalham diariamente, pelo método, é mais fácil ensinar um médico ou uma pessoa que tem outra profissão? Sim, Pela uma tua pergunta experiência, tu difícil. já Eu- treinas com tantos médicos, são todos diferentes, com Em certeza. relação a parte do ensino, eu acho que o ténis tornou-se nestes últimos tempos uma necessidade comum, não é? Tipo, deixou de ser tanto aquele espaço de lazer, as pessoas não, e é mesmo uma necessidade. E os médicos, o que eu sinto é que É um têm escape. muito essa necessidade. É o espaço deles e ali a Ordem dos Médicos tem um espaço incrível para se jogar ténis. Grande parte das pessoas que jogam ténis do Porto conhece. E esse espaço em que eles estão a jogar, eles só por chegarem ao espaço estão motivados e é um escape para eles. É um gênio do lugar aqui para eles. Eles adoram, parece que entram noutra dimensão e esquecem a medicina. Já te aconteceu dar aulas a alguns médicos e depois, entretanto, encontrá-los noutras circunstâncias, por exemplo, num hospital ou numa consulta? Sim, é curioso estás a falar nisso porque eu ainda estava na Aguda e tive um acidente de carro e fui transportado, desfiz o meu carro na curva da Baviera e fui transportado para o hospital e na altura tinha uma aluna que era enfermeira de cardiologia e que na ambulância, depois naqueles exames todos, me apanhou com o colete cervical. Eu estava bem, não tinha consignado nada demais. E ao lado dela estava um senhor, um doutor, que eu não me lembro do nome, que era aluno também do Alfredo Pés, que eu na altura lembrava-me de Montevideo e na altura, naquela ansiedade toda, começamos todos a falar, então, estás aqui a fazer assim, pá, não era suposto estás a dar aulas. E depois eu conheço aquele doutor, joga ténis, de repente estava ali numa circunstância de urgência a falar. Ou seja, o ténis é uma aldeia e toda a gente verdade, acaba por se conhecer. É. O ténis deu-te muitos amigos? O ténis deu-me muitos amigos e relações muito felizes e circunstâncias de vida que eu nunca pensaria ter noutra atividade. Por exemplo, desde na altura do Porto Open, que eu era o motorista dos jogadores, que ia buscar os jogadores ao aeroporto e trazia, acabei por conhecer muitos treinadores e por falar de ténis com muitos treinadores. Ajudou-te a seres melhor treinador também? Ajudou imenso, porque havia uma troca de impressões e eu lembro-me de um vencedor, um atleta romeno que ganhou o Anesco, ter ganho Vítor Anesco. Vítor Anesco, e eu depois perdi o contacto dele, mas na altura éramos muitos amigos e ele acaba por ganhar contra todas as expectativas o Maia e eu, de um jeito de brincadeira, e nessas brincadeiras eu simpatizei com ele, porque ele estava sozinho e disse, pá, eu se te levar à Ribeira do Porto tu vais ganhar o torneio. Fizemos isso no primeiro jogo dele, porque eu simpatizei, porque fazia parte do trajeto e ele acabou mesmo por ganhar o torneio, eu acabei por indiretamente, agora posso dizer isto já passou muito tempo, fazia uma leitura dos adversários que ele fazia, então ia levá-lo ao hotel e ele dizia. Ou seja, ajudaste-o taticamente. E ele depois no final fomos comemorar. Fomos até um restaurante na Avenida de Boa Vista comer uma francinha enquanto ele era entrevistado em direto pelo telemóvel e fomos aí comemorar, mas pronto, são histórias engraçadas. Quando o ténis, quando apareceu na tua vida, alguma vez pensaste que ele ia ser o teu projeto de vida ou que ia ser esta a forma de tu teres os teus dias mais preenchidos? Olha, isso a determinada altura acontece só por acaso, porque eu quando estudava, eu apanhei um bocadinho a transição da época analógica para a época digital na arquitetura. Isso foi um bloqueio muito grande e desiludiu-me bastante, porque essa vertente mais artística da arquitetura passou a ser algo mais mecanizado, mais a nível do tool da ferramenta. E o ténis começou aí para mim a ser também um escape, dar as aulas e o gostar de ensinar e o gostar de estar no corte, e aí começou a ganhar importância e também tinha algum retorno financeiro para criar a minha independência. E não foi algo que foi planeado, foi acontecendo naturalmente. Mesmo o facto de eu hoje estar aqui no Nuno Alves foi algo que foi acontecendo, já teria havido outras alturas melhores para ter vindo, mas não foi o momento. Quantos anos é que estás aqui no Nuno Alves? Eu aqui no Nuno Alves estou desde 2017, portanto, 6 anos. 6
estamos no início de 2023, portanto, 6 anos. Há algumas diferenças, tu já estiveste em vários clubes, há diferenças da forma das pessoas interagirem por estarem num determinado clube e estarem noutro? Já estiveste no Ténis do Porto, no Sport, na Aguda, na Ordem dos Médicos, aqui no Navas. Há diferenças ou o espaço em si não é fundamental para aquilo que as pessoas vão render ou vão fazer dentro de um corte? Uma envolvente importa? Eu acho que a circunstância e o homem estão sempre interligados, mas se bem que nesse ponto, eu acho que aqui, por exemplo, no Navas sinto mais do que nos outros clubes. O Ténis de Porto tinha uma mística de vitória muito grande. Aqui é mais família? Como? Aqui é mais família? Aqui O que é que sentes uma mais? filosofia de clube diferente. Aqui no Navas toda a gente se conhece. Mais familiar, é mais casa. No Ténis do Porto é mais Competitivo. Competitivo para ganhar. No Sport era um misto, o Sport era uma diversidade muito grande porque tinha muitos objetivos, é vertente de lazer e competição. Diferente aqui é mais casa, é um ambiente mais familiar, posso dizer. Falamos ao início da tua formação, que é em arquitetura. Que sonhos é que o André Moraes tem? O André Moraes, o cidadão André Moraes, não o professor de ténis. Olha, o André Moraes tem um sonho a longo prazo, que é um projeto pessoal de um clube artístico, que também já ouviste falar. Coruja Amarela. Que é o Coruja Amarela. E é um caminho longo, que já começou desde 2005 e depois mais forte desde 2013, que é quase transformar uma casa de família num clube de arte, que é a minha casa. E pronto, e vamos ver. Esse é um dos sonhos. É. E ligado ao ténis, o ténis vai continuar na tua vida? O ténis vai continuar sempre na minha vida. O grande desafio do ténis é prolongar a atividade, porque acho que é um desporto que nos permite jogar até a saúde nos permite. Ou seja, o viver sem ténis é uma pergunta que não se aplica a ti. Como dizia o outro, eu vivia, mas não era a mesma coisa. André, muito obrigado por dares a conhecer um bocadinho do teu percurso, da tua vida, e espero que ganhes o Pritzker do ténis daqui a algum tempo. Obrigado.